uma terça-feira à noite. No momento que eu estou gravando esse vídeo, 8 horas e 23 minutos. Se você está carente e está em busca de alguém para trocar uma ideia sobre Vasco da Gama, seus problemas acabaram. O Thiagão chegou. Organizações Tabajara. Que isso, hein, Thiagão? É a família, pô. Assim, pô, um belo rosto que eu tenho, pá, forte, mas tô veterano, pô. Tô velho já, pô, 33 anos na carcaça. Ó, nessa carranca aqui. Eu lembro, organizações Tabajara. Mas é isso, família vascaína. Boa noite, tem muita resenha aqui nesse vídeo. Vamos falar... Embolando aqui, ó. Vamos falar sobre Leandrinho, tá de volta ao nosso Vascão. Tem uma resenha boa aqui também sobre Felipe Coutinho, Léo Jardim, renovação, é claro. E o nosso menino Couto que vai mudar de número, né? Eu falei sobre isso aqui. Não sei se vocês lembram, eu falei, dá a 10 pra esse menino. Família, vamos falar também sobre mercado da bola. Tem uma resenha aqui sobre um zagueiro que está livre no mercado e um papo também sobre o Thiago Mendes, né? Segundo o GE, o Vasco está muito próximo dessa contratação do Thiago Mendes ser um reforço do Vasco, né? Só estava pegando um pouco a relação aí o tempo de contrato. Eu estava vendo aqui uma resenha do Carlos Berbet, que entrou em contato com um jornalista que acompanha o futebol do Catar, e ele falou um pouco sobre o Thiago Mendes, uma opinião bem interessante, né, para a gente entender. Mas aí eu fui pesquisar também, né, o número de jogos do Thiago Mendes lá no Al Rayyan nessa temporada e também na 23-24, né, que é o site da Transmarket separa assim, 23-24, 24-25. E fiz uma comparação também com o Roger Guedes, né, que foi parceiro do Thiago Mendes lá no Al Rayyan. Chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada para fortalecer aqui o trabalho do Thiagão. Seguindo aqui a nossa resenha, tá na tela, família. Leandrinho se reapresentou ao Vasco nesta terça-feira. O lateral retornou após o empréstimo ao Al-Shabaab, que se encerrou ontem. Poxa, show de bola esse retorno aí do Leandrinho. Inclusive, recentemente, né, eu troquei uma ideia com vocês sobre esse jogador. Acho que é um reforço, porque entendo que o Leandrinho é superior ao Vitor Luiz. É um cara jovem que ajuda nessa dinâmica de jogo, né, que falta ao Vasco em alguns momentos. Então o Vasco que tem aí uma sequência importante, né, de jogos, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, e em alguns momentos eu entendo que é difícil até você barrar o Piton, na verdade não barrar, poupar o Piton, tanto que o Piton, né, 23, 24, e nessa temporada sempre é um dos jogadores que mais está jogando, porque o Vasco, né, não tem um outro jogador ali que passa essa confiança. Eu entendo que o Leandrinho, né, adquiriu uma experiência lá no futebol saudita. Então, gosto muito aqui desse retorno. Como eu disse, acho que é um jogador que vai ajudar muito nesse sentido, né, do fôlego, da saúde, de ser um time mais rápido, brigar, chegar... Você entende? Falta isso em alguns momentos ao Vasco e esse lateral, Leandrinho, vai contribuir muito nesse sentido. Agora, é um jogador também, não dá pra negar, que tem uma dificuldade, assim como a do Piton, defensiva, né? Mas é bom jogador, família vascaína, tô feliz com a volta do Leandrinho. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente trocar uma ideia sobre o Léo Jardim, repercutindo essa informação aqui do Matheus Gilbert, tá aí, ó. Vasco já começou a preparar o anúncio de renovação de Léo Jardim. Fala comigo, família. É por isso que eu comecei o vídeo daquela maneira, né? Aqui em Queimados, pelo menos está gelado, né? Tá frio. Perguntei se você tá carente para falar sobre o Léo Jardim e tudo que a gente passou com esse belo, esse lindo goleiro aí, toda essa confusão, esse tumulto. E na verdade eu também nem sei se de fato o Vasco, né, tá preparando aí o material para anunciar a renovação do Léo Jardim, acreditando aqui na informação. E claro, recentemente a gente comentou aqui, né, não sei se foi o canal Atenção Vascaínos, dizendo que o Vasco caminhou nesse sentido aí em relação a renovar com o Léo Jardim. Você guarda alguma mágoa? Fala comigo. Hein? Poxa, família, sinceramente eu não guardo. É aquele ponto. O valor que foi colocado, né, os valores que o staff do Léo Jardim colocou na mesa,
Ah, o Léo Jardim tava de brincadeira e essa galera também, né? Mas entendo, né? É uma relação profissional, eu vejo dessa forma. Então o jogador tá no seu direito de pedir e o clube de negociar. Mas, tirando isso, entendo que pode ter sim um ou outro torcedor chateado, magoado com o Léo Jardim. Eu acho que o Vasco tem goleiro. Então se conseguir aí renovação, 3, 4, 5 anos, eu tô satisfeito, família. Eu tô satisfeito porque, como eu disse, é uma relação profissional. Se fosse ao contrário, Léo Jardim matando a planta, a gente estaria aqui, vai e vai com Deus, não passa nem na porta mais. Mas é um cara que tá performando, que tá atuando. Eu acho que a gente tem que ser grato, ele também grato ao clube, né, à torcida, porque realmente, poxa, existe o Léo Jardim antes e depois do Vasco. Ele mesmo falou sobre isso. E também o torcedor do Vasco, né, tem que agradecer ele pela permanência, pegou muito no segundo turno. Em 2024, se a gente sentiu um pouco da grandeza do Vasco, vai me zoar aí não, né? Da grandeza do Vasco, sentiu a grandeza do Vasco em 2024, passou pelas mãos do Léo Jardim. Pô, essa parada não ficou legal, né? Mas, poxa, pra você me entender o que eu tô falando aqui, foi os pênaltis, né? Que ele pegou ali na Copa do Brasil e esse ano também. O Vasco tá nas oitavas da Copa do Brasil, também passa pelas mãos de Léo Jardim. Então eu, poxa, sou super a favor aí da renovação do Léo Jardim, espero que aconteça e ele possa ficar no nosso Vascão. Seguindo aqui, família, pra gente trocar uma ideia agora sobre o Felipe Coutinho. É isso mesmo. Uma boa notícia. Vamos lá, ó. O Vasco da Gama informa que o atleta Felipe Coutinho segue realizando treinamentos com o elenco profissional mediante autorização expressa do Aston Villa, clube detentor seus direitos econômicos. As partes seguem em tratativas. Tá aí uma excelente notícia, né? Eu só espero que o Felipe Coutinho possa renovar o mais rápido possível para ele poder, né, jogar contra o time uruguaio, já que a gente vive essa situação aí, né? Botafogo pode pedir junto à CBF para remarcar a partida, então o Vasco só vai voltar a jogar contra o Independente Del Valle, um jogo decisivo, porque vale demais. O Vasco tem que tentar um bom resultado lá para definir, para decidir aqui em São Januário. Então essa partida contra, esqueci o nome, tá anotado aqui, é o time uruguaio, né, não sei o que, Randas, seria fundamental aí pro Felipe Coutinho, né, mas, sim, poderia ser pior, vamos colocar dessa forma, família. Ainda bem que ele continua trabalhando junto com o elenco, com o Fernando Diniz, aprimorando a parte física, né, tava 10 dias parado aí de férias e tudo mais, curtindo pra praia italiana, pá. Então, eu acho que é uma boa notícia em relação a isso. Vale destacar aqui também essa informação do Emerson Rocha. Felipe Coutinho irá assumir a camisa 10 do Vasco da Gama. Um outro dia eu comentei sobre isso. Dá 10 para ele, porque a 10 ele entende. Né? Viveu o melhor momento da vida dele com a camisa 10 lá no Liverpool. Então dá 10. Galera, me ouviu aqui. Você tá vendo, família vascaína? O Thiago, que a palavra tem poder. Estão ouvindo o Thiagão do Vasco em família. Então show de bola também essa notícia. E o Matheus Gilbert também colocou, família, que o Vasco também prepara o anúncio da permanência de Felipe Coutinho. Aí é uma questão assim, poxa, que a gente estava só esperando o Aston Villa, né? Porque o Felipe Coutinho quer ficar, Diniz conta com ele, o Vasco também quer a permanência, então faltava lá o clube inglês. Me parece que está caminhando, então o Felipe Coutinho vai ficar no Vasco e sem sombra de dúvidas, família, vai ser fundamental aí para a gente estar buscando, vamos dizer, bons momentos, né, nessa temporada aí brasileira, Copa do Brasil e também Sul-Americana. 2025 é o ano do milagre. Seguindo para a gente falar um pouco sobre mercado da bola, destacar aqui essa informação do Nicola, que o Vasco tenta convencer Rafael Tolói a diminuir pedida, o que aconteceu também, né, com o Thiago Mendes. Segundo Nicola, Galo, Vasco, São Paulo e Santos, né, estão tentando aí a contratação do zagueiro Rafael Tolói. Poxa, um outro dia, eu vi em alguma página, não sei se era um clube da Turquia, que também estava tentando a contratação do Rafael Tolói, eu não sei se caminhou. Mas assim, família, há muito tempo, né, que eu não vejo o Rafael Tolói jogar. Entendo, poxa, que seria importante a contratação de um zagueiro, mas é muito daquilo que eu falo com vocês, né? Fica difícil eu opinar sobre o jogador, porque há um tempo que eu não acompanho, então eu não sei a parte física e tudo mais, né? Já é um zagueiro muito experiente, e o Vasco já é um time lento, já é um time cansado, não cansado de, sabe, você me entendeu, né? Um time frágil fisicamente. Você coloca ali um zagueiro como o Rafael Tolói, sei lá, né? Sei lá.
porque eu acho que a gente reclama muito, e tem que reclamar, na verdade, porque realmente são jogadores, é um setor que vem falhando muito, né, a defesa do Vasco nessa temporada. Claro que não dá somente para culpar ali os zagueiros, tem os laterais também, os volantes, quando você perde uma bola, o meio-campo que não dá seguimento, e aí um contra-ataque, defesa exposta, então não dá para culpar somente a defesa, né? Aqui falo como o belo zagueiro que eu fui, de muita bola. Então eu entendo do que eu tô falando em relação à defesa do Vasco. Mas sim, tem erros individuais, que aí, né, é uma responsabilidade do João Vitor e também do Lucas Freitas. Mas são jogadores, são dois zagueiros com uma certa velocidade. O João Vitor é muito rápido. E o Lucas Freitas também corre bem. E nesse momento do Vasco, eu acho importante você ter dois zagueiros com velocidade. O Rafael Tolói, ele pode chegar com a experiência dele, com a qualidade dele, com a visão dele de Europa, né? Muito tempo no futebol italiano, Atalanta e tudo mais. E também ajudar. Assim, né? Não dá nem para comparar. Mas o Thiago Silva faz muito isso, né? No Fluminense. Não dá pra comparar, né? Desculpa. Sei que joga lá no Flucê, mas é um outro nível, né? Um outro patamar. Joga muita bola, o meu xará. Mas eu não sei, família. Assim, não vou deixar uma opinião sobre o Rafael Tolói, porque eu não sei, né? A parte física do jogador. Mas eu sou a favor, sim, do Vasco tentar a contratação de um zagueiro, família vascaína. Mas aí também, dependendo da questão financeira, tá pedindo muito. Vai com Deus, Rafael. Tu vai pra onde você quiser, irmão. Família, e para finalizar o nosso vídeo, para a gente falar um pouco sobre o Thiago Mendes, né? A qualquer momento aí, segundo, né, as informações, o Vasco pode estar anunciando seu primeiro reforço na segunda janela, que é o Thiago Mendes. Aí tá na tela para vocês, ó, jornalista que acompanha a Liga do Catar resume a passagem do Thiago Mendes. Conversei com um amigo, tá aqui o perfil dele, né, o jornalista, que acompanha a Liga do Catar e resumiu como foi a passagem de Thiago Mendes pelo Al Rayyan. Aspas para o jornalista. Ele foi um dos jogadores de destaque do Al Rayyan, tendo disputado duas finais com a equipe, a Copa do Catar e a Copa Amir, mas foi derrotado nas duas. Ao longo de sua passagem pelo clube, ele foi conhecido por seu alto nível de profissionalismo e comprometimento, né? Isso é muito importante. É tudo que o nosso Vascão precisa. E aí eu fui pegar aqui, né, os números do Thiago Mendes nessas últimas temporadas pelo Al Rayyan. Tá aqui, ó, 23, 24, ele fez 21 jogos. Na temporada 24, 25, que é a atual temporada, ele fez somente 11 jogos. E aí eu até printei aqui essa parte da lesão, né? Vocês estão vendo aí uma imagem, lesão na coxa. Isso me preocupou um pouco, né? Mas, né, espero que o departamento médico do Vasco, os scouts e tudo mais, né, estão em contato com o jogador para entender aí e tudo mais, porque não pode contratar um jogador para ficar no banco, né? Pelo amor de Deus, ou para ficar no departamento médico. E vale pontuar aqui também, família, como ele disse, né, que o Thiago Mendes, o Al Rayyan, acabou perdendo a final para o Al Gharafa da Copa Amir, e de fato perdeu, tá aí, ó, 2-1, e foi a última partida do Thiago Mendes. Deixa eu conferir aqui, sim, né, no dia 24/5/2025, a última partida do Thiago Mendes. Então, assim, poxa, não tá tanto tempo parado, né? Vamos dizer que tá de férias aí. Então, poxa, tá um mês e pouco, né? Um mês e pouco aí, mas mantendo a forma física ali, com certeza, né, ele já estava pensando em voltar a jogar no futebol brasileiro, sabe que a temporada está em andamento, deve estar mantendo, né, a forma física. E aí, família, só a nível de comparação, tá aqui, ó, na temporada 23/24, o Roger Guedes, que é parceiro, e aqui não tem nada, né? Não vai falar, pô, tá mentindo, Roger. Não, nada a ver isso. Só tô comparando o número de jogos. 23/24 não foi tão diferente, né? Não foi. O Thiago Mendes fez 21 e o Roger Guedes 28. Mas nessa atual temporada, né, enquanto o Thiago Mendes fez 11, o Roger Guedes fez 40, né? E aí é aquilo que eu falei, né, família? Junta aqui na Transmart, temporada 24 e 25. E assim, realmente eu vou ficar até devendo para vocês. Não, porque. Não. Esquece o que eu falei, tá certo. O Thiago Mendes acabou ficando fora aí de vários jogos do Al Rayyan, então isso tem que ser analisado, família vascaína, porque é o que eu falei, é um jogador que tem recurso. Bem fisicamente, ele chega para ser titular, na minha opinião. Acho que ele tem mais capacidade de acrescentar, de agregar no time titular do Vasco do que o Tietê.
porque o Tietê é bom jogador, tem muito recurso, né? Controla bem ali o meio-campo. Ele é uma peça importante para ter posse de bola, mas é um cara que está tendo muita dificuldade em encostar na frente, em criar alguma oportunidade de gol ali próximo da área. E esse cara aqui não. Esse cara aqui já tem esse recurso de chutar de fora da área, de aparecer como elemento surpresa. No nosso vídeo de mais cedo, né, a gente reagiu aqui a alguns lances, poxa, vários lances lá dele de qualidade ali próximo da área, dá uma chapada, né, bonita ali próximo da área. Então assim, eu gosto do nome, eu gosto do jogador, mas depende da parte física. 33 anos, isso me preocupa, porque é aquilo que a gente sempre fala aqui, eu sou chato. Coutinho, já é pesado. Verratti, pesado. Piton já não é tão rápido assim. Aí Tietê também, né? Claro, ele vem para jogar no lugar do Tietê, tem isso. Sabe, o time do Vasco não é um time... Os pontas do Vasco estão dando aula nesse momento, mas também não tem essa velocidade toda para recompor, sabe? Então o Vasco fica um time frágil fisicamente. Se você contrata um jogador de 33 anos com essa dificuldade física, não é besteira, não vale. Espero que a galera tenha essa consciência lá no Vasco. Fechou? Tamo junto? Posso ir? Valeu, família. Tamo junto.